Paz do Senhor, meu irmão. Nós vamos continuar com o momento da Bíblia para conhecer melhor e viver uma vida em plenitude com Deus. Aqui nós vamos ver, nesse momento de hoje, o livro de 2 Reis. E os personagens que se destacam em 2 Reis são Elias, Eliseu, os próprios reis numa sucessão. E ao final nós vamos ver o aparecimento já do profeta Isaías. O significado do livro, 2 Reis, na verdade é porque o livro está tratando de toda a sucessão de reis que aconteceu nos reinos de Judá e de Israel. Lembrem-se, nós já falamos no livro anterior que na verdade houve uma separação, houve uma cisão e nós temos agora dois reinos, o reino de Judá e o reino de Israel. O esboço do livro ele está colocado desta maneira aqui, né? Nós temos no primeiro momento o ministério de Elias e logo em seguida o ministério de Eliseu. Eliseu era companheiro de Elias e depois ficou como profeta na terra. Depois nós vamos encontrar a sucessão de reis, né, dos reinos do norte, que chamava-se Israel. Então o reino do norte tomou o nome de Israel, vocês já sabem, e o reino do sul tomou o nome de Judá. Depois nós vamos encontrar o início do ministério de Isaías, ele acaba aparecendo no livro, com alguma participação, com alguma intervenção, e ao final nós vamos ver a queda, o corte tanto de Israel, que foi conquistado pelos povos da Assíria, e aqui a queda de Judá, que foi conquistado pelos povos da Babilônia. Nesse desenho, nós vamos observar duas incursões. Então, duas não, são três incursões. Então, nós vamos ver em amarelinho, saindo das cidades de Nive e da cidade de Calá, portanto, duas cidades dentro da terra da Assíria, nós vamos encontrar em amarelinho a primeira intervenção, a primeira guerra, produzida por Tiglat-Pileser. Tiglat-Pileser é citado na Bíblia. Depois dele, nós vamos ter em verdinho, saindo aqui de Calá, vem Salmaneser. Então, tanto Tiglat-Pileser como Salmaneser, eles vão guerrear contra Israel. Mais especificamente, eles querem dominar primeiro o reino do norte, porque daí eles poderiam dominar o reino do sul numa segunda invasão. E aí, em azulzinho, nós vamos ver Senaqueribe, que vai, como eu falei para vocês, ele vai atingir Jerusalém e Judá. Então essas guerras, essas incursões matavam muitas pessoas, enfraqueciam os reinos, e aí no final você vai ver que ocorreu de fato ao domínio, né, tanto do reino do norte quanto do reino do sul pelos assírios e depois pelos babilônicos. Aqui nós estamos vendo, nesse mapinha, as campanhas de Tiglat-Pileser, que é aquele primeiro que a gente havia visto lá. Então, ele saindo da Síria, a Síria estava colocada aqui em cima, né? Ele saindo da Síria, ele foi até a cidade de Emate, numa primeira incursão em 738 a.C., nessa flechinha branquinha aqui. Depois, nesta flechinha pontuada, em 734 ele vem até mais para dentro do território, então ele entra no território do reino do norte, tá? E ele chega até Jope, veja que ele está próximo de Jerusalém, então ele quase chegou no reino do sul, tá? Isso é em 734. Em 733, numa flechinha preta, nós vemos que ele entra aqui mais pelo lado de dentro, e aí ele vai até Megido, Dotã, Azor, e ele contorna aqui o Mar Morto para
numa quarta, e última incursão, ele dominar Damasco aqui em cima. Então, se o amado observar, em 732 ele faz um movimento de pinça, que é um movimento de guerra muito conhecido, né? Então vem homens do norte e vem homens do sul, pinçando, atacando a cidade e fechando a cidade. Tá? Senaqueribe contra Judá não foi diferente. Nós vamos ver em todas essas flechinhas aqui, eles vêm pelo litoral, primeiro eles chegam até Gaza e depois pelo litoral, né? E uma outra incursão, ele vem um pouquinho mais por dentro e vai até Ramá, Gibeá, etc. E dessas cidades litorâneas, Ascalon e Gaza, eles entram aqui para Jerusalém. Então, nessa investida aqui, por exemplo, ele vem de Gaza, passa por Laques e chega a Jerusalém. Então, era um movimento muito pensado, um movimento de guerra bem raciocinado para a conquista do povo. Aqui os amados vão ver quando o povo do norte foi dominado pelos assírios, tá? Eles foram retirados aqui da capital, a Samaria, né? O Reino do Norte tinha a capital Samaria. Eles foram retirados daqui e eles foram levados como escravos, né, como cativos. Então eles passaram por estas cidades por onde eles tinham entrado, né? Então aqui, por exemplo, Ramate, Alepo, Arã, lá em cima, Gozã. Então eles já estão na Assíria. Se os amados lembram, esse é o rio Tigre e esse é o rio Eufrates, que vão desembocar numa cidade aqui chamada a cidade de Ur, né, de onde veio Abraão. Mas os cativos não foram para lá. Os cativos foram para uma cidade chamada Ecbátana. E da Ecbátana, se o amado observar, tem uma flechinha para cima e uma flechinha para baixo. De lá ocorreu uma dispersão e muitos destes não se sabe o paradeiro, não se sabe para onde eles foram. A mesma coisa no Reino do Sul, tá? Jerusalém foi conquistada em 597, então os babilônicos entraram aqui por Megido, passaram por Samaria, isso tudo já estava tomado, né? Porque o Reino do Norte já havia sido levado cativo. E aí os povos da Babilônia foram conquistando aquilo que os assírios tinham conquistado antes, os povos da Babilônia foram levando todo mundo cativo. Então eles vêm por aqui, eles vêm pelo litoral, né? Daí eles descem, inclusive, em direção ao Egito, né? Aqui vai para o Egito. E aí parte do exército vira aqui em Laques e desvia de Hebron e vai atingir diretamente Jerusalém. Se o amado observar, aqui também haviam alguns outros ataques dos povos que eram vizinhos dos judeus e que já tinham uma rixa com os judeus e eles aliaram-se à Babilônia para pegar o povo cativo, né? Então, aqui mais de perto, né? Observando mais de perto, Laques, Hebron, e aí eles chegam a Jerusalém. Né? E aqui, amados, então foi feita a cativa, era a capital, era a última resistência, e aqui nós temos o povo, né, de Jerusalém, de Judá, né? Aqui eles subiram, o povo todo foram para Ribla e depois eles foram para a Babilônia. Aqui os amados vão lembrar das lamentações, né, que nós vamos ter nos profetas, quando o povo se lamentava à beira do rio, era à beira do Eufrates, neste local aqui que o povo ficou, né, o Eufrates ele vem aqui até Ur, aqui embaixo, e o povo ficou aqui e ele chorava, né? Os profetas falavam desse momento. Meu querido, bons estudos, Deus seja contigo.